Seja muito bem-vindos ao Amplifica Cast e nós estamos crescendo a nossa frequência de episódios, estamos evoluindo e nós trouxemos hoje um convidado para a gente falar sobre o tema que é liderança ouvinte. E eu faço algumas perguntas aqui para você. Você é um líder ouvinte? Você costuma ouvir ativamente as pessoas? Nesse episódio, nós vamos falar sobre a arte de escutar para transformar e para falar sobre isso eu trouxe o Guilherme Bonarotti. Tá correto, Bonarotti? Bonarotti, corretíssimo. Italiano? Italiano. É isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação, Guilherme. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Já te falei aqui nos bastidores, é uma alegria estar aqui falando com vocês, chegar aqui nesse estúdio, ver o Alex aqui atrás que ninguém tá vendo, o Alex comanda aqui a câmera, o áudio. Mas obrigado mesmo, assim, acho que você fez meu dia feliz já. Tá aqui já abrilhantou meu dia, cara. Obrigado pela participação. E nós vamos chamar o Guilherme pelo nome mais conhecido, que é o Bona. Bona. É isso aí, conhecido no mercado como Bona. E eu vou deixar você se apresentar. Pode se apresentar aí também para a nossa audiência. Legal. Pessoal, para quem nunca me viu, ou para quem já me viu também, como o Eric falou, me chamam de Bona. Isso vem lá de trás da minha infância. Hoje, eu vou falar de trás para frente. Hoje eu atuo na área de tecnologia. Eu trabalho numa empresa que faz desenvolvimento de software, com a qualidade de software. Então, isso eu já faço faz 20 anos. É aí que vem até o convite do Eric, né? Porque eu lidero equipes há muito tempo. Comecei liderando equipes com 20 pessoas, já liderei com 800 pessoas. Então, a liderança é algo que na minha vida apareceu e que fez muito sentido. Eu comecei desenvolvedor, como muita gente começa na TI, né? Eu sempre fui aquele cara do criar o site, não sei o que lá. Mas logo eu percebi que não era minha praia. A minha também não era. Fiz um curso de VB. Eu lembro que meu irmão programava, eu fiz um curso de VB e quando fiz esse curso de VB eu falei, não é desenvolvimento, eu fui para a área de infra. Aí. E você, como é que foi? Cara, eu comecei desenvolvendo também e muito por... Acho que você tem a mesma idade que eu tenho 43 anos. Eu tenho 41. Isso é um pouquinho mais novo. Quando eu fui fazer a faculdade, a TI não era o hype que era hoje, mas estava crescendo. E eu ia fazer psicologia. O meu sonho é fazer psicologia. Olha só. E aí chegou uma pessoa na minha vida que é muito importante, que é a minha mãe. E ela foi muito sucinta. Psicologia não dá dinheiro, vai pra tecnologia. Vai pra TI e ganha dinheiro. Depois você vira psicólogo. Foi mais ou menos assim, lógico, eu tô brincando. Mas eu segui o conselho dela. Então eu fui para a tecnologia, estudei tecnologia. Habilitou o modo sobrevivência. Habilitei o modo sobrevivência. Comecei a desenvolver, que nem você. Só que logo eu percebi, Eric, que aquilo num computador, com fone de ouvido, digitando, não era a minha praia. Gostava disso, de falar, de discutir, de resolver problemas. E aí eu comecei a olhar que a liderança era um caminho que eu podia percorrer. E aí fui. A gente pode falar. Mas seu primeiro trabalho foi como o quê? Foi como desenvolvedor. Desenvolvedor dentro de uma empresa? Dentro de uma empresa. Mas era na área de tecnologia? Na tecnologia. Desenvolvia sistemas. Eu desenvolvia sistemas. Sistemas para a parte de energia elétrica. Então, os clientes eram tudo energia elétrica. Foi a primeira vez também que eu tive contato com pessoal de outro país, com português. Né? Legal. Eu nasci numa cidade pequena, chama Barra Bonita, no interior de São Paulo. Não conheço. Então, ela tem a famosa... Ela tem uma eclusa lá, que é bem famosa, que o pessoal vai visitar, que é a eclusa ele é um elevador de barcos, né? Assim. Então, eu mudei para São Paulo quando eu tinha 20 anos. Então, eu brinco que eu fiz aquela trajetória do menino do interior que vem para São Paulo, né? Tentar a vida, assim, né? Sim. Não que lá na minha cidade eu tinha alguma dificuldade, mas eu queria num lugar maior, eu queria conhecer mais gente, né? Então, por isso, decidi vir para São Paulo. Vim desenvolvendo software. Eu nunca esqueço que quando eu recebi a ligação do contratante meu, me ligaram, era um português falando. Aí eu falei, cara, é trote. Deve ser algum amigo meu imitando um português, falando para vir para São Paulo para ser entrevistado. Eu falei, é trote. E de repente eu falei, cara, mas pode não ser também. E aí eu decidi vir. Deixa eu entrar no trote, então. Eu decidi vir e tinha um português de verdade na empresa. Ele me entrevistou. Ah, é? E ele falou, cara, hora após, né? Brincadeira, mas ele falou, cara, pode ficar aqui já e vai desenvolver. E aí aí mudei para São Paulo de vez e comecei a desenvolver. Fiquei uns 3 anos desenvolvendo. 3 anos? 3 anos, foi pouca coisa, assim. Porque logo eu percebi que eu não era o que eu queria tanto, né? E aí eu lembro que eu fiz uma certificação PMP. A certificação PMP é uma certificação que todo gente de projeto faz, né?
E eu fiz aquilo para 2 motivos. Primeiro, para ter PMI, conhecimento, né? do PMI. Hoje eu não sei, não está tão em moda hoje, porque tem muito certificação ágil, né? Mas essa é uma certificação ainda muito robusta. Tive que estudar, tive que me preparar. Você acredita? Você estudou? Quando eu fiz gestão e governança em TI, na FIAP, eu tinha uma aula lá de PMP. É isso. Então até hoje ele existe, está muito forte. E eu me certifiquei nisso. E eu lembro que eu cheguei pro meu chefe e falei assim, ó, seguinte, tá aqui a minha certificação. Conhecimento eu tenho. O que eu quero agora é experiência. Colocar na prática. Isso vai me dar. E aí ele me deu um projeto pequeno para desenvolvimento de software. Era eu e mais 3 pessoas. Então eu liderava essas 3 pessoas. Já era um desafio, né? Só que o que acontecia? As pessoas não entregavam no prazo, quem fazia? Eu. Eu ia lá à noite, codificava o que tinha que codificar e entregava no prazo. Porque você tinha... Eu tinha habilidade. E aí passou o projeto, foi uns 6 meses, entregamos muito bem o projeto. Aí eu fui lá nesse mesmo gestor, falei, olha só, já tem uma certa experiência, né? Entreguei bem o projeto, me dá um outro. E aí ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, Bona, parabéns pelo projeto, mas agora eu vou dar um para você exercitar a sua liderança. Vou te dar um projeto de implantação de banco de dados. Para quem não sabe, implantar um banco de dados, eu não faço sozinho. Eu não consigo ir lá e instalar um banco de dados. Eu preciso de mais gente. Sim. Aliás, nem usuário você vai ter. Então, aí que você vai ter que exercitar a sua liderança de convencer pessoas, de negociar conflitos, de gerar expectativas. E foi um grande aprendizado. Foi a primeira vez que eu não podia ir lá e fazer. Né? Então, eu tinha que... Porque na disciplina que você dominava, você podia até tentar fazer, mas tem coisas que dependem de outras pessoas que você não consegue fazer, né? Com certeza. Então, aí que eu vi quando quer ser líder de verdade. É quando você tem que motivar, você tem que engajar, você tem que direcionar, você tem que resolver conflitos entre as pessoas que vão ter, o cliente que quer aquela coisa mais rápido, o seu desenvolvedor que não consegue entregar tão rápido. Então, tem toda uma negociação envolvida que eu aprendi nesse projeto. E me apaixonei por isso. E aí foi evoluindo, que a gente pode contar um pouco mais. E aí com essa questão também de se tornar um gestor de projeto, você acaba também já conhecendo mais negócios, né? Falando com o cliente, falando com o time interno, setando expectativa. Sim. Porque também as entregas estão condicionadas, às vezes, até o faturamento da empresa, né? Precisamos fazer essa entrega para faturar o cliente, né? E como que era orquestrar tudo isso, assim, essas expectativas todas? Eu acho que a primeira insight que eu tive, e aí eu já entro um pouco no tema escuta, que você gosta tanto, é tentar compreender qual que era a expectativa de cada um deles. Porque dentro de um projeto, todo mundo tem uma expectativa, todo mundo tem uma necessidade. E nem sempre o que eles falam é o que eles precisam. Tá? Exemplificar isso. Tem pessoas que falam assim, Bona, eu quero um relatório diário da evolução do projeto. Isso é o que ele pediu. Mas, no fundo, o que ele está necessitando é me manter informado. Porque se o meu chefe vir aqui amanhã e perguntar como é que está o projeto, tem que responder. Então, às vezes, eu falava muito para a minha equipe, entregar o relatório todo dia não é o principal. O principal é manter o nosso cara informado. Se você não mandar o relatório, sabe o que você tem que fazer? Pegar o telefone e ligar para ele. Porque como é que você vai atender essa necessidade? Dando segurança para ele. Então, quando você começa a entender essas expectativas, necessidades, você começa a ter opções. Pô, se essa pessoa quer isso, essa quer isso, como é que eu junto os dois? Como é que eu faço os dois ter alguma coisa que eles concordam? Então, essa acho que é a maior habilidade de um gestor. É entender as necessidades e expectativas e saber orquestrar elas. E até quando a gente vai comprar alguma coisa, às vezes, no e-commerce, já aconteceu recentemente, fiz uma compra, não vou falar o nome da marca, e eu não recebi o que acontecia depois que eu fiz o pagamento. Sim. Eu fiz na hora o pagamento via Pix e tal, e não recebi no e-mail a confirmação do pagamento, não recebi nada, não sabia quando que o meu pedido ia chegar. E aí eu comecei a chamar a empresa nos canais digitais e tal, também não tinha retorno. Aí eu falei, nossa, será que eu caí num golpe e não sabia? Então, acho que quando o cliente também, né, ou a área de negócios dentro daquela empresa não se sente, não está informada sobre o desenvolvimento daquele projeto, isso acaba também impactando até mesmo numa recompra, né? Com certeza. Entregando bem, o cliente compra de novo. Assim, acho que é sempre essa ideia, né? Porque você sabe disso. Às vezes eu acho que é mais difícil você manter clientes do que conquistar novos. Exatamente. Porque o novo ele vem com aquela expectativa. Cara, é algo novo, vou ver o que vai acontecer. Agora, você manter ele quer dizer que você fez um bom trabalho. Esse é o fundo. Eu falo isso para minha equipe. Se renovou,
é um ótimo sinal. Uhum. Não tem o melhor indicador do que renovar um projeto. E assim, o que eu vejo também é que as pessoas hoje, o que eu percebo, né? Eu sempre trabalhei na área de tecnologia, a maior empresa que eu liderei lá tinha 250 usuários, 4 unidades de negócio espalhadas pelo Brasil, e eu gerenciava um orçamento de tecnologia milionário, um orçamento anual. E eu tinha 250 pessoas para reclamar sobre a nossa área. Porque quando ligam na área de tecnologia, né, então ninguém liga para dar bom dia. Ou o sistema caiu, ou alguma coisa não está no ar. Então eu sempre procurei entender as pessoas, o que elas precisavam para a gente poder ter a melhor entrega na área de tecnologia. E hoje o que eu percebo também, falando até esse negócio da escuta ativa, quando você tem um time que está ali na linha de frente com o cliente, atendendo o cliente, a gente precisa escutar também até o que não é dito, né? Por exemplo, o cliente às vezes está sorrindo, mas um mês depois ele vai cancelar o contrato. Mas aí a gente não fez uma leitura de alinhamento de expectativa, porque às vezes o que estão me dizendo não é o que de fato é aquilo que o cliente ele quer transmitir para você. Como que você enxerga isso? Eu enxergo que acontece acontece isso, muitas vezes. E eu acho que a grande sacada que eu sempre digo acho que você foi muito feliz, assim, o que ele não está me dizendo. Uhum. Né? Então, tem a linguagem corporal, tem a linguagem verbal, tem a linguagem escrita, tem a linguagem falada, então tem vários tipos de comunicação. O que eu sempre tento buscar, e aí até foi um motivo da escuta ativa, é entender assim, o que não está sendo dito. Uhum. Né? Qual é a necessidade que ele tem que eu não estou vendo ele falar. Acho que essa é a grande sacada. Você deu um exemplo aí da compra que você fez, não é isso? Sim, sim. Aconteceu uma coisa comigo também muito bacana para exemplificar. Eu corro maratonas, assim. Eu gosto de correr, né? Ontem eu corri 10K ontem. Aí, ó, parabéns, em cara. 57. Parabéns. Aí, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Minha primeira de 10K ontem. Tá ótimo. E aí eu me inscrevi para maratona em Nova York. Uhum. Ela é a mais famosa do mundo. Sei. E, Eric, assim... Meu tio correu lá. A hora que eu me inscrevi para ela, cara, mensalmente eu recebi e-mails assim, ó, tá chegando a hora, não sei o que lá. Quer aproveitar e comprar tal coisa? Tá chegando a hora. Então, assim, cara, eu me senti na maratona desde o início que eu me inscrevi, né, nela. Eu fiz uma inscrição para Buenos Aires. Cara, eu não sabia se estava escrito ou não. Que é um pouco da sua dor lá atrás. Cara, calma lá, eu tô escrito ou não tô escrito? Então eu tinha que entrar no site dos caras da Argentina para ver se eu estava escrito ou não. Experiência totalmente diferente. Uhum. O que estavam as duas? Comunicação. Então, me comunicava. Nova York me comunicava, me dava ideias, me deixava ansioso. Até treino. Já treinou hoje? Uhum. Então, é incrível da experiência, né? Eu acho que essa é a grande sacada quando a gente fala de experiência de usuário, experiência de cliente, faz muito desse lado. Né? Uhum. E na sua construção de carreira, assim, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Assim, pessoal, acho que de dificuldade. Eu tive muitos desafios assim na minha carreira. Eu acho que eu acho que essa decisão do desenvolvedor virar um líder, por mais que era uma coisa que me chamava, era um desafio. Porque eu não conhecia como ia ser do outro lado. Né? E eu sabia que a pressão ia ser maior, que a pressão por resultado ia ser maior, que eu ia trabalhar mais do que os outros, que eu trabalho mais que os outros. Eu ia ter que, às vezes, priorizar a outra pessoa do que eu mesmo. Né? Então, isso é um desafio na minha cabeça. Então, foi muito difícil iniciar. E, principalmente, uma coisa que acho que você aí que é líder vai sentir isso, você faz parte de uma equipe. Quando você vira líder da equipe, muda tudo. Então, assim, as amizades mudam. Então, assim, eu sou seu amigo de tomar cerveja. O que a gente faz normalmente? Vai no bar e mete o pau no líder, não é assim? Só que eu era o líder agora. Então, a primeira coisa que eu comecei a perceber, eu não era chamado em todos os almoços mais. E fazia sentido. Tudo bem, o momento deles lá se confraternizarem. Então, essa mudança de experiência mesmo, entre fazer parte de uma equipe, liderar uma equipe, eu que sou uma pessoa que gosto muito de pessoas, gosto muito de estar junto, machucou um pouco. E é normal, eu falo para todo mundo. Eu brinco o seguinte, Eric, quando você vira chefe, vamos dizer assim, a primeira coisa que você faz, você sai da rádio peão. Que pra quem não conhece rádio peão, né? Sim, sim. Acho que agora, não sei se no tempo de remoto tem rádio peão, né? Mas no tempo meio do Eric, a gente se cruzava assim nos corredores, né? Sabe aquela coisa? Então rolava aquelas conversas paralelas do que tá acontecendo, que é a famosa rádio peão, né? E você sai dela, principalmente. Então, pra mim, acho que essa decisão de
Mudar de desenvolvedor para liderança foi mais difícil. Só que foi onde eu mais aprendi também. E aí que eu fui buscar o comportamento humano. Porque você começa a mexer com o humano. Como que entende isso? Como que o ser humano pensa? Como é que o ser humano ele trabalha? E aí eu lembro da minha mãe. Lembra lá atrás? Vai fazer TI e depois você faz psicologia? Então eu falo, mãe, obrigado. Porque se tem um lugar onde eu faço psicologia, é na TI hoje. Né? Então as coisas se cruzam. E acho que também essa coisa, né, do conselho que você pode deixar para alguém que quer, às vezes, ter um cargo de liderança, mas não entende que em algum momento vai haver uma ruptura, né? Perfeito. Vai ter um momento ali de que você vai ter que ir para o próximo nível, né? E faz parte, né? De quem está crescendo, né? Casos reais. Eu tinha amigos muito próximos, que eu era muito próximo, morei com o cara há muito tempo. Da mesma equipe, eu virei líder dele. Eu tive que dar um feedback para ele pesado. E como é que você separa o amigo do profissional? Não separa. Para com isso. Não existe separação. Você vai influenciar no pessoal. Não tem como. Né? Então, isso é uma dificuldade de ser líder. Né? O quanto que você vai preservar essas relações. É possível? Lógico que é possível. É fácil? Não é fácil. E uma coisa que eu aprendi, liderança, se aprende na cadeira. Eu posso dar aqui um livro. Eric, aqui, ó, leia assim, como é que fazer um feedback? Leia que você vai lá e faz. Não é assim. É fazendo, é aprendendo, é errando. Puta, falei aquilo, não deveria ter falado aquilo. Nossa, poderia ter feito melhor. Então, na experiência da cadeira que você se torna um líder. E como que você avalia assim, a questão da escuta ativa na avaliação de desempenho de alguém que faz parte do seu time? Eu vou dar um passo antes, assim, que eu acho legal falar por que eu decidi escutar o tema escutativa, se você me permite. Eu fazia muito treinamento de liderança, exemplo, negociação, gestão de conflito, tomar decisão, atendimento ao cliente. Então, tudo isso eu estudei muito. E todos eles tinham uma base assim, que falava assim, para você atender bem o cliente, tem que escutar. Para você negociar, você tem que escutar. Para você gerenciar conflitos, você tem que escutar. Então, a palavra escuta, ela era unânime em todos os treinamentos. Só que eu pensei assim, cara, mas eu nunca vi um curso de escutativa. E não tinha. Não tinha escutativa. Tem uma frase até de um poeta que eu gosto bastante, que eu vou lembrar o nome dele que eu esqueci agora, que fala o seguinte, eu vejo muitos cursos de escutatória, eu vejo muitos cursos de oratória. Se eu abrisse um curso de escutatória, ninguém ia se matricular. Porque o mundo quer falar. Quem tem poder é quem tem microfone. O poder está na fala, não está na escuta. Então eu falei, cara, mas eu nunca vi um curso de escuta. E aí que eu comecei a buscar literatura sobre esse universo da escuta. Né? E aí vem só a pergunta, a única escuta entra aqui, né? A escuta ela entra para compreender essas necessidades. Feedback. Adianta chegar você apontando o dedo? Porque você não está indo bem, porque você é aquilo, porque você é aquilo. Qual que é a minha dica de ouro, assim? Comece um feedback escutando a pessoa. Marcos, como é que você está hoje? Marcos, como é que você está vendo o seu trabalho? Marcos, quais são os desafios que você está tendo no trabalho? Eric, ele vai falar para você. Em vez de falar assim, você não entregou aquilo, se você vier com uma curiosidade genuína através de perguntas, o Marcos vai falar, e eu sei que eu errei, porque não entreguei aquilo. A pessoa fala. Porque ela sente o quê? Segura. Se você chegar apontando o dedo, não vai ter resposta. Entendeu? Se você chegar com essa abordagem de tentar compreender o que está acontecendo, a chance é muito melhor. E acho que até quando a gente fez um treinamento aqui de sucesso do cliente, a Karen, que até deve estar nos ouvindo aqui também, obrigado Karen pelo treinamento, ela falou bastante sobre os combinados, né? Acho que você também, dentro daquilo ali que está proposto para o seu liderado executar, você tem os combinados. Então eu acho que também se perguntar, né, quando que essa tarefa pode ser executada, quando que você consegue entregar, fazendo toda a parte de gestão do projeto, vendo quantas atividades aquela pessoa está e tal, você consegue ter um combinado. Então a sua avaliação de desempenho vai ser até melhor porque você está em cima do que a pessoa te deu ali, né? Sim. Porque a gente está o tempo inteiro alinhando expectativa com o cliente, expectativa interna, a gente precisa equilibrar os pratos, precisa manter o cliente, né?
E essa questão da escutativa, ela é essencial. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Aonde que você acredita assim que a escutativa ela te ajudou a resolver um conflito? Nossa, assim, vários. Importante ou grande assim no processo de decisão? Cara, começando em casa. Eu sou casado. Casamento, né? Casamento. Eu brinco que a minha casa é meu maior laboratório. Eu tenho uma esposa, aliás, um beijo pra Paula aqui, ó. Né? Tô aqui falando dela. E eu tenho uma filha de 6 anos. E o meu maior laboratório é dentro de casa. O quanto a gente não escuta as pessoas. Então, assim, a Paula falou alguma coisa, eu entendia que eu escutava, respondia outra e não tinha comunicação. E o casamento é um espelho, né? E teve um dia que ela falou pra mim, cara, você não me escutou. Eu vim aqui com uma necessidade específica, você simplesmente não me ouviu, me deu uma opinião, e aí eu aprendi sobre escutativa. Cara, quem pediu sua opinião? A gente acha, até como líder entrando um pouco, que sempre alguém vem falar com você, ele quer tua opinião. Será mesmo? Muita gente procura você pra falar porque ela precisa falar. Ela precisa se sentir escutada. Mas ela não quer a opinião sua, ela não quer o julgamento, ela não quer uma sugestão. Ela quer apenas ser escutada. Então, quando eu comecei a sentir isso em casa, falei, cara, faz muito sentido fazer isso no trabalho também. Né? Então, momento onde que isso passou bastante, na minha casa todo dia acontece isso. E eu brinco o seguinte, tá, Eric? Eu falo sobre escutativa, parece que eu sou um especialista. Longe disso. Cada vez mais que eu estudo isso, mais eu sei que eu não estou escutando. E acho que esse é o objetivo, é sempre melhorar. Mas não tem um fim. Né? Então, em casa é sempre uma aula de como escutar, mas os clientes, eu acho que assim, saber escutar os clientes, isso me ajudou muito, assim. E eu acho que essa é a grande dica que eu dou para a pessoa. Aquilo que a pessoa fala e que ela escreve, aquilo é uma verbalização, é um sintoma. Tenta entender o que está por trás disso. Quando a gente pega um relatório diário, ele não quer o relatório, ele quer segurança para entender que está atualizado do assunto. Porque se o chefe dele vir aqui pedir como é que está o projeto, ele sabe dizer. É para isso. Ninguém quer receber e-mail todo dia. Então, e vai se perder, né? Se mandar todo dia. Vai se perder. Às vezes, cara, quando você faz isso, cara, eu não consigo te mandar um relatório, vou te ligar no final do dia, pode ser? Me ligava, falava assim, João, tá assim, assado, esse é o problema, então, bom, estamos alinhados. E assim ia. Então, acho que essa foi boa reflexão. O que não está sendo... As pessoas falam que elas pedem, mas não que elas precisam, às vezes. Né? E como que a gente começa, por exemplo? Aí eu acho que são dois focos aqui. O líder que precisa melhorar as suas habilidades de escuta. Então, como que a pessoa inicia esse processo? Ela tem que ficar parada na frente do outro escutando? Como que inicia esse desenvolvimento da escutativa? Vamos lá. Primeiro, ótima pergunta. Adoro essa pergunta, eu respondo ela bastante, assim. Eric, eu tenho duas coisas que eu quero dizer pra vocês, assim, pra você que tá ouvindo a gente. Porque às vezes o cérebro, a pessoa tá falando, o seu cérebro tá vagueando, né? Tá indo tudo, né? Primeiro eu vou fazer uma definição, depois eu vou fazer um... Até aqui, eu vou dar um exemplo, que é o que acontece aqui no podcast. Às vezes você tá falando, eu tô anotando aqui o que você tá falando para eu justamente não perder um ponto importante da nossa conversa. Sim. Então eu fico aqui trabalhando para eu não sair daqui, para o meu cérebro não vaguear em outros lugares. Mas ele vai vaguear, você vai pensar lá na sua esposa, naquele projeto que não vendeu. Então, eu acho assim, Eric, vamos lá. Qual a diferença entre escutar e ouvir? Começa daí a base. Ouvir é natural humano. Eu tô falando que você tá entrando no seu ouvido, você tá escutando, você tá ouvindo. Você ouve um barulho, você ouve um carro, você ouve então você ouve, é natural. Isso é impossível não ouvir. O que é escutar? Escutar é você decide escutar. Então agora eu vou parar tudo que eu tô fazendo, vou diminuir os ruídos externos,
os ruídos internos na cabeça e vou escutar o Eric. Essa é a principal diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é natural, acontece. Escutar é uma decisão. Eu vou tomar a decisão de escutar o Eric. Então, essa é a primeira diferença. Quando isso acontece, alguns passos têm que ser dados. Primeiro, reduzir ruído externo. Vou dar um exemplo para você. Eu tinha um chefe, que eu tinha uma raiva dele, que era o seguinte. Já falava assim, ô João, cara, eu preciso falar com você. Ele tava no notebook digitando. Ele falava assim, fala aí, Banco, eu tô escutando. E o cara digitando. Não tá, né? Cara, eu não sei se ele tá, mas pra mim, olhando aquilo, eu falei assim, cara, o cara não tá me escutando. O cara tá digitando. É que nem quando você tá na mesa e a pessoa tá com o celular, o tempo inteiro no celular, né? Pronto. O que são isso? São ruídos externos. Então, tudo aquilo que mostra pra outra pessoa que a sua atenção não tá nela. Tá em alguma outra coisa. Uma televisão ligada, um celular, tudo isso. Então, como é que você reduz isso? Simples. Liga o celular, notebook. Vamos lá, Eric. Como é que eu posso te ajudar? Olha só. Aqui, olho no olho. É legal no podcast porque você fala olhando na pessoa. Né? Isso não acontece no dia a dia, né? Sim. Que nem a gente tá fazendo aqui agora. Um olhando pra você, olhando pra mim. Não tem ruído externo aqui, não tem celular. Não tem... Então, isso é escuta. Tá? Então, reduzir o ruído externo. E aí vem o mais difícil, que é reduzir o ruído interno. Que enquanto eu tô falando, o que tá passando na tua cabeça? Você tá pensando naquele problema que você tem que resolver, na sua esposa. Você tá julgando o que eu tô falando. Concordo com o Bono ou não concordo com o Bono? Ah, não concordo com ele, não. Ah, quando ele terminar de falar, vou dar uma outra resposta. Então, a sua cabeça tá milhão. Tá milhão. Então, você tem que começar a reduzir isso. Reduzir esse ruído. Né? E a dica que eu dou é o seguinte. Não pense qual que é a próxima pergunta. Não pense em dar uma sugestão. Não pense em dar uma opinião. Porque as pessoas não querem isso, às vezes. Aliás, muitas vezes. Porque elas querem se sentir escutadas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir o externo, diminuir um pouco seus julgamentos. Tem um caso legal que é o seguinte, não sei se aconteceu com você isso já. Você tá ali falando com uma pessoa, exemplo, tá? Cara, eu viajei para os Estados Unidos com a minha filha e eu tive um problema no embarque. Aí você fala o seguinte, fica tranquilo, é normal isso aí. Também aconteceu comigo isso aqui. Aliás, o meu foi pior. Isso. Você acabou de roubar a minha história para você. Cara, isso é a maior amostra que você não tá me escutando. Então, eu vim contar uma coisa que tá me doendo. O que eu espero de você? Que você escute aquilo, pelo menos me escute. Porque eu preciso falar com alguém sobre isso. E aí você rouba a cena e fala assim, não, fica tranquilo. Então, roubou minha cena. Então, essas interrupções não podem acontecer. Né? Não sei se você tá falando com uma pessoa, a pessoa tá assim na sua frente, ela quer falar, você tá vendo que ela quer falar, ela tá te interrompendo. Cara, isso aí não pode acontecer. Deixa eu terminar de falar. Então, vamos lá, recapitulando. Ruído externo, abaixar o ruído externo. Ruído interno, como é que você começa a... eu falo dos comentaristas. Concordo, não concordo, tá certo, não tá certo. Diminui isso. Diminui o ruído e realmente tenta compreender a pessoa do outro lado. E você falou uma coisa interessante, a gente falou do exemplo aqui de casamento. Eu lembro quando eu e a Carol, a gente casou e tal, passado alguns anos, a gente... Tinham coisas que eu preciso mudar e vou continuar mudando até o final da minha existência. Vou precisar mudar alguma coisa que não agrada às vezes a minha esposa e vice-versa. E aí a gente fez um exercício que foi bem interessante, que ao invés da gente verbalizar o que a gente queria que mudasse, a gente escreveu. Ela escreveu o que eu precisava mudar, né, com base na visão dela. Eu escrevi o que ela precisava mudar com base na minha visão. E a gente leu aquilo sem discutir. E elaboramos um plano de ação. Incrível. Um plano de ação, beleza, vamos melhorar. Aí a gente foi agora, recentemente a gente tem um evento que a gente participa, que chama Caminhada do Amor e tal, é só para casal e tal. A gente sentou lá no parque e a gente começou, e eram, sei lá, 20 perguntas, alguma coisa assim. E a gente foi vendo a evolução de quando a gente conversou há 2 anos atrás, comparando com essa. Então, eu vejo assim, né? Acho que a gente tem que fazer esse exercício também no nosso dia a dia, né? Com as pessoas, com quem a gente lidera. Eu acho que às vezes verbalizar, a pessoa está verbalizando, você tentar anotar ali, né? Pensar nos pontos que são importantes, que precisam ser resolvidos com base naquele objetivo comum, que é o objetivo da empresa, da sobrevivência da empresa e tudo mais,
para chegar nesse denominador comum sem gerar esse tipo de atrito, né? Sim, eu gosto muito do seu exemplo, não conhecia essa técnica, vou usá-la, mas escutando a sua técnica, eu acho que tem duas coisas que para mim faz muito sentido. Primeira parte, você parar, só você, e escrever aquilo que você está sentindo. Uhum. É muito difícil, porque é muito difícil você colocar palavras em sentimentos. Uhum. E a forma de escrever te obriga a isso. Sim, a racionalizar. Por que todo mundo vai em psicólogo ou analista? Porque ele precisa verbalizar aquilo que ele está sentindo. Uhum. E para verbalizar, ele tem que botar um pouco de ordem na cabeça. E para botar ordem, ele tem que se autoconhecer um pouco. Então, você percebe que para você escrever aquilo que você está sentindo sobre você, já é um passo. Segunda parte que eu gostei do seu experimento. Não teve interrupção. Você escreveu no seu tempo, não foi? Uhum, foi. No seu tempo, escreveu. Então, assim, ninguém ficou te interrompendo, ninguém te ficou... A gente sentou, um foi aqui, outro... Pronto. A terceira parte que eu achei mágica, troca. Uhum. Eu não quero ouvir sua opinião, eu quero que você me escute. Uhum. O que você fez foi o seguinte, você botou no papel aquilo que você queria falar sem interrupção dela, sem julgamento dela, e deu pra ela. Então, cara, foi incrível que você fez um processo de escuta escrita. Foi isso, tá? E aí vem a sua pergunta, né? Como é que você garante como é que você passa a impressão que você escutou a pessoa, que você entendeu ela? Tem uma dica muito importante que é parafraseando a pessoa. Então, por exemplo, você veio aqui e falou, Bona, aconteceu isso comigo, aquilo comigo, tô com esse sentimento. Você falou. E eu não te interrompi em nenhum momento. Deixei você falar. Quando você terminou sua frase, eu falo o seguinte, Eric, legal. Deixa eu ver se eu entendi o que você está passando. É isso, aquilo. Então você tentar resumir aquilo que você ouviu. Essa é a melhor maneira de você, primeiro, garantir o que você entendeu, né? E segundo, a pessoa vai se sentir muito escutada. Uhum. Puxa, realmente o Bona me escutou, cara, porque ele conseguiu resumir o que eu falei. E, cara, de 100 vezes que eu faço isso, 98 não é bem o que eu entendi. Olha só. Então eu falo uma coisa, mas não é isso, cara, foi isso que eu entendi. Vamos. Então, olha só o quanto que de conflito a gente resolve apenas parafraseando. O que é parafrasear? Resumir o que você escutou. É isso. Uhum. E aí um ponto, assim, acho que a gente pode falar também sobre esse tema. A gente trabalha em empresas que são... alguns trabalham modelo presencial, outros trabalham de forma híbrida, outros trabalham 100% remoto e tal. E tem um exercício, né? Que todo dia a gente está escrevendo coisas. E às vezes a gente tem a impressão que o que a gente escreve... Porque a gente quer fazer mais em menos tempo. Sim. Então a gente tem a percepção de que nós escrevemos o suficiente. E isso acaba gerando, né, essa coisa assim de não entendimento das expectativas. Sim. Como que trabalha, por exemplo, a escutativa num ambiente, por exemplo, remoto, que as pessoas estão geograficamente distantes? Existem sessões específicas, por exemplo, de um líder com seus liderados? Como que tem que ser essa orquestração para poder escutar? Porque às vezes o que a pessoa está verbalizando, tem um exemplo, às vezes a pessoa está doente do outro lado, ela está escrevendo, ele está respondendo no Slack, por exemplo, que está trabalhando, está executando aquela tarefa, só que ela não está bem. E às vezes o líder também não entende que aquela pessoa não está bem, e aí como que orquestra tudo isso? Eu vou te responder a parte metodológica, depois eu explico a parte emocional da brincadeira. Uhum. Na gestão, a gente tem alguns encontros, alguns rituais. Então, por exemplo, você, gestor de equipe, você deve ter a sua ritual de gestão semanal, onde você reúne toda a tua equipe para passar os projetos e tudo mais. Aquilo é muito mais um ritual de, olha, tá tudo em ordem, tocar o bumbo, estamos né? tocar o bumbo, tá precisando de ajuda. Ali é um ritual que tem mais gente. Uhum. Ali não é o momento de você abrir para uma escutativa. Até porque, se o João tá com problema pessoal, não é ali que vai falar, concorda? Uhum. Então, assim, os rituais estão ali para ser seguidos. Só que você, como líder, sentiu, pô, o João, cara, primeiro, ele não falou muito na reunião. Uhum. Segundo, cara, ele escreveu um negócio que não foi legal. Então, aí vem uma outra ritual que eu hoje... quero você no negócio de escutar escrita agressiva. Que outro que é o one-on-one, que eles chamam. Um a um. O que é um a um? É pegar o telefone, é pegar o Teams e falar assim, Eric, vamos conversar sobre você? 15 minutinhos? Uhum. Como é que você tá, Eric? Como é que tá a família? Como é que você tá vendo o seu trabalho? Então, é ali que é o momento da escuta.
É ali que o Eric vai falar o seguinte, que o João vai falar assim, Eric, eu não tô conseguindo entregar isso porque na minha família tem isso, tô com essa dificuldade. Então ali que vai ter o processo de escuta, tá? A escuta não é em grupo, é aqui, ó, é no 1 a 1, entendeu? Eu entendo que esse processo de escuta ativa entre o líder e o liderado, ele precisa acontecer de ambas as partes. É bilateral. Bilateral. Para lá e para cá. Um vai e um volta, né? Tem que escutar. E como é que as pessoas, por exemplo, tem um limite? Por exemplo, porque o objetivo do líder é fazer com que aquele time ele conduza aquele projeto, aquelas atividades para um objetivo final ali, que é manter o cliente, atender o cliente, enfim, entregar aquele software, aquele projeto. E aí você tem esse processo de estar com as pessoas. E você tem ali, sei lá, 15, 20, 30 pessoas, 40 pessoas no seu time. Como que você... qual que é o limite de escutar alguém versus a performance da pessoa? Que bela pergunta. Para começar a responder porque quando você fala de escutativa, eu gosto do tema, eu acho interessante, é importante a gente escutar e tal. Só que existem fatores... Só que tem entrega para fazer. Isso, entrega para fazer. Entregar, tem pressão, a vida real. A vida real, né? Tá. Eu escuto muito isso, tá? E eu gosto de sempre começar essa frase. Eu já li muito sobre gestão. E tem uma frase que para mim ela resume o que é ser um líder. Que é do Falcone, é um cara famosíssimo aí no mercado. Que ele fala o seguinte, líder é aquele que, primeiro, entrega resultado. Segundo, com a equipe. Terceiro, da maneira correta. Então, eu vou recapitular, hein, gente. 3, líder é aquele que entrega resultado com a equipe da maneira correta. Já vi muito líder ser muito bonzinho, se preocupar cada vez mais com a equipe. O que aconteceu? Não entregou resultado. O que aconteceu? Demitido. Já vi muito líder que entregou resultado e deixou sangue. O que aconteceu? Demitido. Eu gosto muito dessa frase, Eric, porque ele dá o equilíbrio. Então, assim, você tem que entregar resultado com a equipe, então, assim, junto com a equipe, com as pessoas, porque sem pessoas você não entrega nada. E da maneira correta. O que é a maneira correta? Sendo justo, criando um ambiente saudável. Então, tudo isso. Então, quando você pergunta assim, cara, existe um limite, é o equilíbrio. Tem momentos com a equipe que quando está na pressão, por baixo resultado, você tem que ser um líder mais duro, mais direcionador. Tem momentos que não. Então, assim, não tem o certo e o errado. Eu acho que você, como eu sempre falo, a liderança você aprende fazendo. E você vai sentir esses momentos. Olha, nesse momento eu tenho que ser um pouco mais duro. Mas nada quer dizer que você não vai escutar a pessoa. Eu vou ser duro, mas eu vou escutar também a posição dela. Aconteceu uma coisa muito legal, que eu faço mentorias, depois a gente vai falar sobre isso, né? E vem um mentor falar comigo, um mentorado. Não, Bona, porque ela não está entregando, ela é líder de vendas. Ela é líder de vendas, não está entregando, não sei o que eu faço. Eu falei, você já falou com ela? Não, já falei, já mostrei os números. Não é mostrar números. Já falou com ela? Chamou ela para fazer um one-on-one, falou assim, cara, o que está acontecendo com você? Não, nunca fiz. Então faça. Cara, demorou 5 semanas para o cara fazer isso, porque ele foge, né? As pessoas, às vezes, tem conversa difícil, ele foge. Que é do conflito, né? Que é o conflito. E ele fez, cara. Ele falou assim, não sei se deu certo, Bona. Eu falei, por que não, cara? Porque eu descobri que ela tá com câncer. Eu falei, e o que tá errado nisso? Então deu certo. Mas na cabeça dele, ele ganhou um problema. Como é que eu vou cobrar uma pessoa que tá com câncer? Olha só. E é verdade. Cara, eu tenho que ser líder, mas como é que eu vou cobrar uma pessoa que tá com câncer? Olha como é difícil. Eu falei, olha, cara, o que você ganhou agora foi uma informação que você não tinha. Então muda tudo. O que você vai fazer a partir de agora é muita opção sua. Mas você ganhou uma informação que você não tinha. O que eu faria se fosse você? Ok, ela tem câncer. Então, provavelmente, ela vai precisar de algumas outras... Vai precisar de ir médico. Então, ela vai mudar o dia a dia dela. Como é que você consegue adaptar esse dia a dia, mesmo entregando resultados? E pode ser assim, olha, fica uma semana em casa descansando, que eu vou segurar aqui a bronca para você, mas aí você volta. Pode ser isso. Mas você percebe que quando a gente vai a fundo nas perguntas, vem coisa que a gente não sabia. Então tinha um motivo para estar entregando. Muito mais profundo, né? Não, você falou desse caso, teve até a gente estava prospectando uma conta e fez a reunião com o head de marketing e tal. E o cara, em algum momento assim, da negociação, ele falou, tô abortando todas as propostas e tal, porque tô com um problema pessoal e tal. O cara tava com câncer e acabou falecendo, cara. Olha isso, cara.
ao longo de todo esse processo. Só para não ficar muito trágico, né? Só para você, para dar um... Não, mas a vida é trágica, não, né? Tem mas situações difíceis, tem... Cara, mas eu tive um erro na minha vida que foi importante, assim. Vou falar porque qual o erro. Um dia de manhã, a minha esposa, era 6 da manhã, ela me acordou com 2 sapatinhos na mão, assim, ó. Parabéns, vai ser papai. Eu ia ser pai, eu acabei de saber a informação. Era 6 da manhã, você imagina a minha felicidade, /susto, /desespero, /. Tem que trabalhar no plantão 24/7 agora. Cara, eu acabei de receber a notícia que eu ia ser pai. Então, isso muda tudo a minha cabeça. E no mesmo dia, tem uma reunião importantíssima para fazer na empresa. Eu tinha que apresentar um relatório pesado. E eu achei, Eric, que, cara, não tem uma coisa a ver com outra. Vou lá, vejo o relatório, apresento e tudo bem. No meio da reunião, Bona, para. O que tá acontecendo com você, cara? Você não tá aqui. O que aconteceu? Você tá aqui falando, mas, cara, tá nítido que você não tá nessa reunião. Então, olha o meu erro. Recebi uma informação tão importante. Não, esquece aqui. Vou agora apresentar um negócio. Não tem como separar. Sabe o que eu deveria ter feito? Na minha opinião? Pessoal, acabei de receber uma notícia maravilhosa da minha vida. Vou ser pai. Então, a partir de agora, essa reunião, eu posso até perder um pouco a atenção, porque olha só, acabei de ser... Então, eu já setei no pessoal uma realidade. Sim. Até a cobrança é diferente. Então, por que eu estou falando para você isso? Porque a gente não consegue separar o trabalho do pessoal, o pessoal do trabalho. Então, quando a gente consegue ter essas humildades de falar sobre isso, a relação fica muito melhor. E como que você... Hoje, por exemplo, as empresas elas atendem outros clientes, elas precisam manter o cliente. Como que pode ser aplicado, por exemplo, essa escutativa? Porque é importante a gente falar só de quem tem empresa, legal, vamos falar aqui para quem tem empresa. Mas é legal também a gente falar para o cliente entender o fornecedor também, né? Como que pode dar uma dica prática? Eu acho que... Eu vou dar um exemplo para você ali atrás, que a gente está falando bastidores. Vou dar um exemplo assim. Normalmente a gente tem planos de atendimento nos clientes, não tem? Plano 1, que é o plano básico. Normalmente é quando a gente faz o básico, atende com SLA de 8 horas e tudo mais. E tem o plano avançado, que é aquele plano que eu te atendo na hora, que eu te dou o retorno na hora. Para a consultoria, você sabe que é diferente. Para atender o cliente no plano avançado, eu tenho que ter alguém à disposição dele. Para o plano básico, não preciso ter. Porque eu vou dividir essa pessoa para atender 3 clientes. Então, a velocidade de resposta ela é diferente. Só que o custo é bem diferente. Então, o cara paga mais barato, mas tem um SLA maior. Você está menor que isso. E o cara que paga mais caro tem um SLA menor. O cliente entendeu isso de verdade? Primeira pergunta. Será que ele entendeu isso? Ele vê lá SLA. Ele sabe o que é SLA? Aposto para você. Se você perguntar para 10 pessoas, me fala o que é SLA, ela não sabe responder. Nem todo mundo. É um termo de TI, né? A ver com coisa do White. Então, a primeira coisa que eu acho que eu faço muito bem assim, quando eu vejo num projeto, eu falo, deixa eu ver se você entendeu o que você comprou. Aliás, eu falo assim, me faz horror, me fala você o que você comprou. É incrível como a maioria não sabe o que comprou. Ela acha que sabe. Então, só inverter essa ordem. Cara, me fala, Eric, que legal. Você me comprou um projeto, cara. O que eu tenho que entregar para você? Qual que é a sua expectativa sobre isso? O que você espera receber? Olha quanta informação você vai receber que não está no papel. Cara, pode ser o seguinte, Eric. Bona, em alguns casos, tudo bem demorar 8 horas para responder. Mas tem casos que não, cara. Se tá meu sistema parado, eu não consigo esperar 8 horas. Eu tenho que resolver na hora. É o critério de urgência nesse caso, né? Isso. Então vamos ajustar esse pato. Então eu acho que assim, a sua pergunta é como é que eu mostro para o cliente que eu também tenho essa organização de casa, né? Fazendo isso. Fazendo ele entender o seu lado. Acho que isso é importante. Né? Como é que é o seu modelo de negócio também? A gente, outro dia, não sei se eu vi um evento seu no LinkedIn falando sobre comunicação agressiva. Comunicação agressiva? Alguma coisa falando sobre o tema, acho que é... Fala tanta coisa no LinkedIn, já me vai. Conta mais aí que... Não, acho que aliás, assim, só pausa, ó. Não pode perder essa. Quer usar uma frase de ouro que eu sempre uso? Fale mais sobre isso. Alguém vem e fala assim, Eric, isso. Quer ganhar tempo? Fale mais sobre isso. Porque você ganha tempo de pensar o que ela tá falando e ela vai falar mais, cara. Você vai entender mais. Então, fale mais sobre isso. Não, a gente falou de remoto, de ambiente remoto, de se comunicar, de conversar. E tem coisas que são escritas e faladas. Sim.
escutar ativamente é importante, mas como que um líder, ele pode se comportar para ele não ter uma comunicação agressiva, no sentido de focar muito, como você falou, focar muito no resultado e arrancar o sangue de todo mundo, né? Ele tem que ter um balanço, assim, né? Tanto para escrever, e não só também, acho que os liderados também têm esse desafio também, né? De passar a informação da melhor forma possível, mais clara possível, seja escrita ou falada, né? Eu vou dividir essa pergunta em duas respostas, tá? Primeiro, assim, o como não ter uma comunicação agressiva, e segundo, como é que você escreve de uma maneira que seja mais assertivo. Acho que a palavra é essa, comunicação assertiva, que você queria, né? Como é que não ser agressivo? Você que é jovem, vou dar uma dica de ouro que o Eric sabe também. Nunca responda um e-mail com nervoso. Recebeu aquele e-mail de alguém, aquele WhatsApp, aquela mensagem que doeu o seu estômago, que você quer matar a pessoa, saia da frente do micro. Eu acho que você também já passou por isso. Sim. Respondeu na raiva e só piorou a situação. Então, não responder quando alguma coisa chegar em você. Dê o tempo a você mesmo. Vai tomar uma água, responde depois, mas acho que essa é a primeira coisa. Segunda parte. Escreveu um e-mail, leia. E se coloque na posição da outra pessoa. Como é que ela vai receber aquele e-mail? Leia o e-mail. Se o tom está agressivo, ela não vai aceitar esse tom. Então, acho que assim, essa é a primeira coisa. Agora, como é que eu escrevo um e-mail, Bona? Acho que essa é a palavra que você comentou. Como é que eu escrevo um e-mail mais assertivo? Todo e-mail, toda comunicação que eu faço, eu divido em 3 partes. Tá? A primeira parte é a seguinte: qual é a mensagem que eu quero passar? Não é uma, nem duas, nem 3. Qual é a mensagem principal? Que pode ser: preciso de ajuda, estamos atrasados, não estou entendendo. Então, alguma mensagem principal que eu entendo no e-mail. E é dividido em 3 fases. Primeira frase é o que eu chamo de contexto. Por que aquele e-mail está saindo, cara? Porque tem coisa que eu recebo, você também, Eric, fala assim, cara, por que eu recebi esse e-mail? Que assunto é esse, cara? Eu brinco com a minha equipe, que eu falo de caixinhas, assim. A gente tá em reunião, porque isso, mudou. Falei, calma lá, mudou a caixinha? A gente tá na caixinha desse cliente ou mudou de cliente? Então, o contexto é dar isso. Cara, escreva esse e-mail por esse motivo. O que você espera desse e-mail, que vem a parte da ação, espero isso. E a última fase é, o que eu espero de você? Se eu te mandei um e-mail, porque eu espero de você alguma coisa. Deixe isso claro. Eric, fiquei muito feliz que você me chamou aqui para o seu podcast. Tenho dúvidas, que roupa que eu vou, como é que eu chego, qual o horário. Poderia me ajudar? Percebe as 3 fases? É isso. Acho que se você mandar um e-mail dessa maneira, vai ser a chance maior de ser sucesso. E quando a gente fala de implementar a escuta ativa numa empresa, beleza, preciso implementar. Por onde que a gente começa? Assim? Quais são os rituais? Eu tenho que fazer um one-on-one uma vez por mês, a cada 15 dias? Como que é essa implementação da escuta ativa? Pô, boa pergunta. Nunca me fizeram isso antes, tá? Então, ou o que você acha que é interessante da sua experiência? Sim. É que eu acho que assim, lembra-se de escutar uma decisão sua e minha, assim, uma decisão pessoal. Porque eu decido te escutar. Eu acho que vou pensar em empresa agora, tá? A empresa ela pode criar rituais de escuta. Então, o que eu faria? One-on-one. Tá tendo reunião de one-on-one? Por exemplo, você tem quantas pessoas na sua equipe aqui da Amplifica? 14 pessoas. Você tem reuniões de one-on-one com eles frequentes? Não precisa responder, tá? Tô só especificando. Você tem reuniões de one-on-one com eles? Isso uma empresa pode seguir. Pô, o Eric só faz reunião com o João e com a Maria. O Zezinha e a Fernanda ele não faz. Por que ele não faz com a João e com a Maria? Então, uma pergunta. Então, eu acho que a empresa ela pode criar rituais e controlar. Tá sendo feito ou não tá sendo feito. Só que aí eu acho que ela tem que treinar o Eric. O que é o one-on-one? Assim, o que a gente espera do one-on-one? One-on-one é uma conversa aberta. Uma conversa que você tem que entender o outro cliente, entender o seu liderado. Então, consegue te treinar. Então, acho que para a empresa eu faria isso. Verificar se tem situações, rituais de escuta, o one-on-one dele, e treinar o profissional na escuta ativa. Acho que essa é a brincadeira. Só que, de novo, vai muito da pessoa. Outra coisa também que eu aprendi, cara, é muito fácil escutar quem a gente concorda. Então, vem você. Que time você torce, né? Sou São Paulino. Você é São Paulino, eu sou corintiano, tá? Então vamos lá. Palmeirense. Vamos botar palmeirense no jogo? Meu pai é palmeirense, tá? Ó, beijo pro meu pai que é palmeirense. Veio o palmeirense falar do Palmeiras.
Já vai fazer assim, vai, cara, aí, Palmeiras, puto, o Abel, eu não gosto do Abel, mas também ele só ganha esse Abel. Então, olha a reação que eu tive. Sim. Você é corintiano, o Corinthians, meu amigo, já criamos uma conexão só ali. Então, normalmente a gente procura pessoas que concordam com a gente. Então, se eu pegar o one-on-one assim, você tem 10 pessoas, você faz com 2, aquelas 2 é que você tem mais contato, tenho certeza. As 8 que faltaram, alguma coisa não combina. E é ali que você tem que fazer mais. Né? Então, eu acho que assim, como é que você cria esses espaços olhando isso? Né? Como é que estão sendo os rituais, como é que estão sendo feitos, se estão sendo feitos ou não. Né? Tá? Respondida a pergunta, Respondeu. Porque eu vou devagando assim, você me puxa de novo, hein, cara? Tranquilo. E você comentou aqui também do Top Voice Leadership. Top Voice Leadership, cara. No LinkedIn. Como é que foi esse processo aí de... Foi um processo. E vou dizer que não foi um processo fácil. Você precisou ir no LinkedIn? Não. Você quer saber o processo de se tornar... Porque assim, vamos lá. Pode comentar o processo. Vou te perguntar o seguinte. Tem o processo de como se torna Top Voice. E tem o processo de como eu comecei a publicar no LinkedIn. Qual você quer saber primeiro? O que é o do início, o que vai nos ajudar a replicar isso. Cara, março de 2022. Foi pandemia? 2020. Eu não sou bom de ano. 2020, não é isso? É 2020, eu acho. 2020. Março. Começou a pandemia, tal. Deu 2 meses, eu fui demitido da empresa. Corte de custo, fui demitido. Foi a primeira vez que eu fui demitido de uma empresa. E assim, só quem foi demitido sabe o que é isso. Eu achava que sabia. Ninguém sabe o que é isso. Não é só financeiro, é emocional. Então é forte. E no meio da pandemia, outra coisa que você acha. Quando você é demitido, você acha que vai vir um monte de amigos seu com um monte de oferta de trabalho. Não tem. Sume. Eu li no livro de vendas o seguinte: não vá, se você abrir uma empresa agora, não vá vender para os seus amigos ou familiares. Cara, procure desconhecido. A primeira, eu tentei vender para os 2, 3 conhecidos, não consegui. Eu falei, vou procurar. E quem comprou de mim foram os desconhecidos, pessoas que eu nunca vi. Cara. Pessoas que eram amigos meus que iam em casa. Vai ter uma alegria. Pessoas que você nem imagina te dão um apoio. Teve uma pessoa que eu demiti antes assim. Eu demiti ela da empresa. E ela foi a pessoa que mais me ajudou no meu trabalho, no meu desemprego. Olha que loucura, cara. Então, assim, a gente aprende muito nesse momento. Então, voltando a isso. E eu fui demitido. E era pandemia. Então, eu não tinha como ir em empresas pedir emprego. Concorda? Sim. E qual era a maneira de eu me expor? Rede social. Então, vou começar a publicar no LinkedIn. Comecei a publicar, começou a dar retorno. Bono, você coloca aí legal, cara. Ou eu passo por isso, cara. Puta, me identifiquei com o seu post. E aí fui gostando, fui publicando. Aí do texto vai pra imagem, da imagem vai pro vídeo. Por que eu não faço então agora um podcast? Então foi indo. Então o processo, basicamente, no LinkedIn foi para aumentar o meu networking. E é incrível como a gente faz isso, né? Vou dar aqui um exemplo nosso, tá? Sim. A gente tem um amigo em comum, não tem? Que é o Ricardo. Aliás, Ricardo, obrigado aí por me apresentar o Eric, tá? Mas é isso, ó. Eu conheço o Ricardo porque te conhece. Falei com o Ricardo sobre um tema. Ele falou com você. Deu match. Vamos conversar? Aí a gente tá aqui. Então, isso é o networking, né? Isso é criar, mas para fazer coisa tem que criar oportunidades para isso. Então, foi a maneira de eu criar networking, foi postar no LinkedIn. Tinha uma frequência? Você tinha uma... Cara, eu comecei uma vez por semana, depois foi para 2, depois voltei para 2. Então, assim, hoje, cara, não sei você, mas hoje, se eu não posto uma vez por dia, eu me sinto mal. Incrível, assim. Eu gosto de publicar. Né? E aí você vai... Tudo vira pauta, assim, né? Fui almoçar com uma pessoa, aprendi alguma coisa, vira pauta. Aprendi alguma coisa de um livro, vira pauta. Né? Então, e por que eu faço isso? Porque eu gosto. Eu gosto de fazer isso, sabe? Farei isso minha vida inteira. Tanto que, recentemente, eu recebi uma proposta de uma outra empresa. Olha só que loucura. Falei assim, olha, a gente está procurando uma pessoa igual você, com a sua experiência, tal, mas aqui tem um porém. Aqui eles não aceitam que você publique no LinkedIn. Então, assim, tudo isso que você faz aqui, cara, tem que parar. Eu falo, obrigado, não quero nem saber qual que é a sua oferta. Mas você nem ouviu a oferta? Eu falo assim, eu não quero ouvir a oferta. Porque isso para mim é tão importante hoje, essa comunicação, né? De novo, se não tivesse isso, eu não estaria aqui com você agora. Então, acho que essa é a natureza. Para virar Top Voice, cara, que nem você comentou, e eu tenho vários níveis de Top Voice. Tem o Top Voice azul, que é o selinho azul, que é o famoso,
Isso ninguém sabe como é que funciona, ninguém sabe, né? E tem um Top Voice que é o prata, que é o que eu tenho, que você contribui com artigos específicos sobre liderança, por exemplo. Então, eu contribuí com a liderança, o pessoal gostou. Então, como eu publico muito sobre a liderança, o LinkedIn enviou e falou assim, opa, esse cara tem uma coisa a contribuir. Mas ele vai, por exemplo, o seu perfil você tem em inglês e português? Só inglês, só português. Só português. Só português. Aí quando ele vem para você colaborar no seu artigo, ele vem em português também? Dos dois casos, ele vem em inglês e português. Aí no inglês você colabora em inglês? Português. Português? Português. Em todos os casos? Tudo português. Ah, porque, de novo, sabe por quê? De novo. Eu não tô buscando. Eu recebo essas. Você pode contribuir nesse artigo. Aí, às vezes, assim, eu falo, beleza, vou escrever em inglês, ok, eu escrevo em inglês, mas eu tenho que me dedicar um tempo ali, aí eu vou pro atalho e não faço, entende? Por que você não vai no meio? Português. E de novo, tá, Eric? Olha, por que eu escrevo no LinkedIn? Pra atingir algum público. O meu público é brasileiro. Então, assim, se eu escrever em inglês, primeiro, vai ser mais difícil pra mim escrever em inglês. Segundo, eles não vão ler. Porque eu sou assim também. Quando eu vejo um negócio muito grande em inglês, eu não leio. Só se é muito interessante. Só se você tá buscando informação sobre aquilo, né? Então, o meu público é em português, cara. Então, assim, eu quero me fazer entendido no português. Se eu escrever em inglês, eu vou eliminar 90% do meu público. É isso. Mas hoje você faz as publicações de forma diária e faz uma agenda direto no LinkedIn ou você usa alguma plataforma para poder... Já testei de tudo, meu amigo. Já tentei fazer planejamento semanal, já usei LinkedIn. Hoje, assim, cara, é muito... Eu tenho que escrever alguma coisa. Começa por ali. De manhã, eu acordo, eu tenho um ritual assim de manhã. Eu acordo às 5 da manhã, é um ritual. 5 da manhã, eu levanto, lavo o rosto, tomo um copo de água com limão. Saio de lá, vou meditar. 10 minutinhos meditando. Termino a meditação, faço um café. A minha casa tá toda vazia, sei lá, tá todo mundo dormindo, então é aquele silêncio, é o meu momento, sabe? E aí eu pego um livro. 20 minutos, cara, eu pego um livro. Dali sai muita inspiração pros posts. Então dali eu já falo, cara, eu vou falar sobre isso. E aí coloco e... Hoje foi isso aqui, cara, tava lendo, puta, que legal esse texto aqui. Peguei meu celular às 5 da manhã. Postei. Então, assim, tem hora que eu planejo, tem hora que não. Então, cara, vai muito da vontade, assim. E como que você venceu, assim, por exemplo? Teve alguns bloqueios próprios para iniciar? Teve. Porque a gente tem bloqueios de autoimagem, isso não vai ser relevante. A gente fica se auto-sabotando, né? Como que foi vencer esse processo? Porque tem muita gente que quer publicar com frequência, mas às vezes não quer ser autêntico, ou às vezes acaba assumindo um personagem que não é nem ela, né? Acho que essa é a palavra, assim. É você o medo de se tornar um personagem. E você sabe qual que é o meu maior medo de todo mundo é? Olha lá o influencerzinho. Ah, virou influencer? Nossa, top loss do LinkedIn. É assim a piada. Então, nos grupos do WhatsApp... Olha que loucura. Eu tenho um grupo do WhatsApp hoje onde os influencers são sempre criticados. Olha lá, o cara só posta, mas na hora do vamos ver não faz nada. Tem isso. Então eu tinha esse medo, cara, não quero me tornar um influencer. Não é esse o meu objetivo. Mas é a maior barreira. E você quer saber o mais engraçado? Aquelas pessoas que no início tiraram sarro de mim, o Bono, influencer, tal, num grupo, é a pessoa que hoje me pede ajuda. Eu vejo que você publica bastante, cara, me dá essa dica. Então, a primeira barreira, Eric, eu acho que é essa. É o medo de se expor, de falar, virou influencer, né? Porque hoje a palavra influencer já é que nem meu coach, né? Coach, influencer, é meio tem um pouco de... Mas como que você classifica, assim, os conteúdos, né? Por exemplo, tem conteúdos que... Tem coisas que eu já escrevi, eu falei, eu não vou publicar isso. Sabe? Eu falei, isso aqui é muito pessoal, assim, né? Não vou publicar. Como que você faz esse... Tá. Você tem algum critério, por exemplo? Ou você fala de várias coisas? Eu fiz um workshop no LinkedIn sobre publicação. Eu fui convidado para... Antes de tornar o selo, eu passei por isso. E aí ele deu um exemplo para mim que ficou muito claro. Ele falou assim, cara, você vai viajar para a França. Ou para Minas Gerais. Pronto, Minas Gerais. Como é que seria um post no Facebook? Estou em Minas, passei por aqui, fiz aquilo, esse roteiro, papapá. Isso é um post Facebook. O que é um post Instagram? Fotos. Foto. O que é um post LinkedIn? Como é que seria trabalhar remotamente em Minas Gerais? Você percebe que a mesma história
com narrativas diferentes. Então, assim, o LinkedIn é isso que eles pedem. Sempre jogue para o lado de carreira profissional, que é isso que as pessoas esperam no LinkedIn. Só que isso não quer dizer que você tem que ser um crachá. Porque o que eu percebo? Os posts que eu coloco um pouco de mim, é os que dão mais resultado. Eu tenho essa dor, eu senti isso, eu tive essa dificuldade, eu errei nisso. Então tudo aquilo que você se coloca como de verdade, como aprendiz. Como aprendiz, as pessoas se identificam. Também mostra humildade também, né? Isso. Ninguém é super-herói, cara. Então, como é que eu divido meus posts? É o que você falou. Cara, eu tento trazer sempre uma lição. Um exemplo legal que eu fiz, muito legal. Um dia eu acordei de manhã, eu tenho um cara um poeta que eu gosto de ler, ele chama Alan Dias Castro. Eu não sou muito ler de poema, não, mas esse cara me pegou na poesia dele. E aí, eu vi que ele ia fazer uma sessão de autógrafo. Eu falei assim, vou levar minha filha lá. Minha filha tinha 4 anos, cara. Fomos lá na sessão de autógrafo do cara, tirei foto com o cara, né? E aí, eu cheguei nele, cara, na hora do autógrafo, falei assim, posso fazer uma pergunta, cara? Ele falou, lógico. O que você tá sentindo aqui, cara? Vendo esse negócio cheio, cara. Porque eu imagino que você sofreu tanto. Imagina, poeta, velho. Você é poeta? Cara, para de ser poeta. Eu tava cheio o lugar. Eu falei, cara, me fala pra mim assim, olhando no meu olho, o que você tá sentindo? Ele falou, Guilherme, eu tô muito feliz, cara. Eu tô realizado. Eu peguei essa coisa, coloquei ela no LinkedIn e falei, olha, como é que você se sente realizado? Interrogação. E falei a história do cara. O cara começou assim, o cara começou assado, teve muito não. Imagina ser poeta, tal. Então você percebe que eu usei uma história real para contar a carreira dele. E é isso, cara. Eu acho que quanto mais você colocar verdades e sobre você nos posts, vai ser mais engajado. Né? Legal, muito bom. Fala um pouquinho a gente está chegando nos finalmente aqui do nosso Amplifica Cast, esse podcast especial sobre escuta ativa. Fala um pouquinho sobre o seu podcast, que é o Pílulas de Conhecimentos para Líderes. Pílulas de Conhecimentos para Líderes. Foi um momento de lampejo meu. Que eu falei assim, cara, preciso começar a publicar vídeos. Porque eu queria publicar vídeos. Eu te falei também, meu pai é radialista, né? Sim. E eu sempre trouxe essa coisa do falar e tudo mais. E aí, eu falei, vou agendar. Fui lá no LinkedIn, agendei. E mandei para todo mundo, tal. E no dia que eu cheguei lá, eu achei que era só ligar o LinkedIn e rodar. Não era assim. Eu tinha que ter uma outra plataforma, não sei o que lá. Resumindo, não rolou. Meu primeiro podcast não rolou por falta técnica. Sim. E aí eu comecei a fazer toda sexta-feira, assim, e sozinho. Eu falava temas que eu achava interessante. Aí eu perguntei, mas por que não chamar alguma pessoa para falar comigo? Primeiro, vou conhecer pessoas novas. Vou aumentar meu network. Segundo, vou aprender. Então, por exemplo, gestão de conflito. O Pagotto, que a gente conhece bem aqui, né? O Gustavo Pagotto. É um cara mestre em vendas. Cara, por que eu não pego uma hora minha e do Pagotto e conversamos sobre o tema vendas? Eu vou aprender, ele vai ensinar, todo mundo fica feliz. Então, o podcast, ele foi isso. Ele nasceu não num plano, não. Ele falou assim, cara, vou começar. Hoje, você está aqui quase nas... Qual que é a sua edição aqui do seu podcast? Estamos chegando nos quase 50. Esse provavelmente vai ser o 53. 53, vai chegar no 100, hein? Eu vi aqui nos comentários. Não, já tem, que já estamos... Tá acumulado aqui as gravações. Entendeu? Então, assim, vai chegar no 100 o seu, se Deus quiser. Vamos chegar em 2024, a gente chega no 100. Porque é uma maneira de você aumentar networking, conhecer pessoas novas, né? vender sua empresa. Então, é isso. Então, hoje é um podcast... Cara, eu li um livro do Cortella. Você conhece o filósofo Cortella, né? Que é aquela assim, por que você faz o que você faz? Esse é o livro dele. Ele estava lá em casa fazia um ano, eu olhava para ele, olhava para mim, mas não conectava. Sabe, não conectava? Um dia eu peguei ele e falei, vou ler esse livro. E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, cara... As pessoas acham que tem que ter felicidade e trabalho, tudo junto. Às vezes não dá não, cara. O seu trabalho é esse, é ele que te dá sustento, então faz certinho, faz ele, cuida dele. Mas qual que é a tua obra? Porque assim, todo mundo tem que ter uma obra. Sim, uma missão, né? Uma missão. Então hoje, para mim, o podcast é quase se fosse uma obra. Assim. É uma alegria estar lá,
chamando convidados. Aliás, vou te chamar para ir lá também, Claro, já tá o vamos convite. Lá, vamos participar. Porque é essa troca, cara. E é muito rico, assim. Não sei se acontece com você também. Tem pessoas da minha vida que lá atrás, que eu nunca mais falei, que aparecem. Pô, ouvi seu podcast, Bona, achei muito legal. Só isso já valeu a pena. Só essas conexões que eu tenho já valeu a pena. Né? Então o podcast é esse. Ele é para líderes, mas também para quem não é líder. Quem e quer toda sexta-feira? Toda sexta-feira, 8 da manhã. Ao vivo no LinkedIn? Ao vivo no LinkedIn. Legal. E qual, pra gente encerrar aqui o nosso episódio, deixa um encerramento de dicas práticas pro líder aplicar a escuta ativa. Primeiro, ele descobrir entre ouvir e escutar. E entender que um líder, ele tem que escutar as pessoas. Tem uma frase que eu uso, que eu acho que se eu for resumir a escutativa, ela é essa. Escute para compreender, não para concordar. Porque a gente tem 3 mitos de escutativa. Mito 1, você fala, eu fico quieto. Escutar não é isso. Segundo, se eu ficar quieto, eu concordo com você. Também não é isso. E terceiro... São mitos. São mitos. Mitos. Cara, eu posso estar aqui mudo, você falando e eu estar lá pensando lá na minha empresa. E você escutar? Não. Só estou mudo. Outro mito. Se eu ficar em silêncio, concordo com você. Então você foi lá e falou alguma coisa que eu não concordo. Se eu ficar em silêncio, parece que eu estou concordando. Não. Quem falou isso? Eu estou te compreendendo. É isso que eu estou fazendo. Eu acho que essa é a grande lição na escutativa. É tentar compreender o outro. Não concordar com ele. E sabe por quê? Aí também outra coisa que eu estudei bastante é o seguinte. Por que a gente não quer escutar os outros? Principalmente aquele lá que você não concorda muito. Porque ali você pode mudar a sua opinião. E ninguém quer mudar a opinião. Então, por exemplo, você tem uma opinião diferente da minha. Eu vou fugir de você. Porque se eu for te escutar de verdade, você pode me convencer algumas coisas e falar assim, pô, faz sentido o que ele falou. E isso é aprendizado. Então, quanto mais... Eu fiz um curso de programação neurolinguística uma vez, que também é um curso bem legal, que fala sobre comportamento humano e tudo mais. Eu nunca esqueci, o cara falou o seguinte, Bona, pessoal, ó, vamos fazer atividades em dupla. Mas antes de vocês estarem em grupinhos, aquela pessoa que você olhou ali, que você não conhece, que você não foi com a cara, não sei porquê, você não conhece a pessoa, mas, cara, aquele cara não engoliu muito ele. Um preconceito, né? Vai lá. É ali que você vai aprender. Então, eu acho que é isso. É você tentar escutar para compreender, não para concordar. É isso aí. Muito obrigado, Bona, pela sua participação. Para os nossos convidados, para nossa audiência te achar no LinkedIn, procura como... Bonarotti. Bonarotti. Ou bota Bona ali que vai aparecer. Instagram também? Instagram não tenho. Ah, é? Não tem? Instagram, não tem Instagram. Ainda mudou não. o algoritmo do Instagram, aí o pessoal é a trend da semana, todo mundo falando sobre as mudanças que estão acontecendo. Muitas mudanças, inclusive com republicação de conteúdo autoral. Se você pega um conteúdo de alguém e republica no seu Instagram, a sua conta vai ser penalizada. Mesmo mencionando os créditos. Eles querem favorecer o conteúdo autoral e vão começar... Um outro ponto também que eles falaram, que eles vão começar a aumentar o alcance dos produtores de Reels, assim como o TikTok faz. Mas só para fechar também, porque eu acho que é para o seu público ouvir isso que é importante, o Instagram já é uma plataforma pavimentada que já está com o público idealista, né? O LinkedIn vem investindo muito neles mesmos. Percebe o quanto que de global está entrando no LinkedIn. Luciano Huck está entrando. Sim. Porque assim, eles querem investir no LinkedIn porque tem muito mercado no LinkedIn que não é explorado. Com certeza. Eu uso o LinkedIn desde quando eu comecei. Desde a minha carreira, eu uso o LinkedIn há muitos anos e para mim sempre foi uma fonte de negócios. Sim. É isso aí. Então, ficamos... Para encerrar, você falou de uma indicação de livros... Livros? Você falou do Cortella, tem mais algum outro que você esteja lendo? Você falou do poeta. Do Cortella Por que fazemos o que fazemos? Acho que esse é o livro do Cortella. E o poeta chama Alan Dias Castro. Procura no LinkedIn. Cara, acho que eu não leio nada sobre poesia. Nada. Mas isso que eu falo, eu também não. Porque a gente foi criado errado. Não, assim, não tô falando que tá não errado. Desculpa. Eu nunca pegou, né? Mas do Alan pegou porque, de novo, assim como os meus posts, ele traz muito dele. Então não é aquela outra coisa, não é aquela leitura difícil. É uma leitura muito fácil, mas profunda. Alan Dias Castro, procura aí que vocês vão gostar.
Muito bom. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua participação no AmplificaCast e até o nosso próximo episódio. Os contatos do Bona vão ficar aqui na descrição dos nossos podcasts. Até mais.